Eu chorava, eu queria minha mãe, não conformava de ficar ali presa, né? O seu Gilberto Bardella era um adolescente assustado quando chegou ao asilo Colônia Cocais, em Casa Branca, no interior de São Paulo. Ele mal sabia por que estava ali. Eu era livre, eu era um passarinho, né, para do lado. E descobrir não ajudou muito, não. Como não tinha medicamento naquela época, tinha pessoas tudo com defeito, né? Com muita sequela, sem nariz, coisa terrível. E eu comecei a chorar e gritar que eu queria ir embora, não podia ficar, né? Aquele era o ano de 1945. E até aquele momento não existia tratamento eficiente contra bactérias. Contra nenhuma bactéria. A penicilina, descoberta em 1928, só foi largamente utilizada a partir do final da Segunda Guerra Mundial, que terminou em setembro de 1945. Aí a história é meio comprida. Esta é a temporada A Flor da Pele, do Programa de Pós-Graduação em Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP. Meu nome é Blanche Amâncio, sou jornalista e em 5 episódios vou te conduzir a uma viagem pelo tempo e aos laboratórios da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, que tem um dos mais importantes centros de pesquisa sobre hanseníase do mundo. Neste episódio, eu vou te contar como médicos e cientistas trabalham para estar sempre um passo à frente do bacilo. Capítulo 4. A resistência. No Brasil, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, enfrentou um crítico contundente quando passou a orientar os países a usarem a poliquimioterapia no tratamento da hanseníase. A poliquimioterapia, ou PQT, é um coquetel de antibióticos oferecido pelo SUS. A gente que acompanhou a história, você vê que ele tinha razão. Essa é a doutora Norma Foz. A doutora Norma foi professora associada da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP, e coordenadora do Departamento de Dermatologia do Hospital das Clínicas. E ele, o crítico, é o Dr. Luiz Marino Bekele. Já te contei sobre ele no episódio 2 desta temporada. Porque ele era assessor do Ministério da Saúde. Mas antes de chegar naquilo que a história provou ser certo, na crítica do Dr. Bekele, preciso te contar como era o atendimento de saúde no Brasil antes de 1988. Então, não existia SUS, não existia isso, existia o INAMP. Esse é o Dr. Marco Andrei Cipriani Frade. O INAMPS, só quem tinha direito era quem era trabalhador de carteira assinada. Ele é professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Clínica Médica e do Centro de Referência Nacional em Dermatologia Sanitária com ênfase em hanseníase do Hospital das Clínicas. Então, quando você não tinha isso, você tinha que pagar mesmo, inclusive pelas consultas. No livro A Praga, o Holocausto da Hanseníase, a jornalista Manuela Castro conta histórias de pessoas que viveram no isolamento. Uma dessas histórias é de um casal que se conheceu em um asilo colônia. Eles trabalharam juntos por muitos anos para economizar dinheiro suficiente para comprar a medicação para um deles. Depois, trabalharam por mais alguns anos para custear os medicamentos para o outro. O primeiro medicamento usado no tratamento da hanseníase foi a dapsona. Ela surgiu em 1930. Mas passou a ser usada no tratamento da hanseníase em 1945. E que ela tem uma ação bacteriostática, não é bactericida. Entende? Ela dificulta a multiplicação da bactéria. Vamos. E era esse medicamento e tratava assim a vida inteira. Muito provavelmente, ou se ele vinha tratando, ele tratou apenas com dapsona. É o que o Dr. Marco deduz sobre o tratamento do seu Gilberto, de quem ele não foi médico naquela época, mas acompanhou a história anos depois no HC. Que ele deve ter usado anos e anos de dapsona sozinho. Quer dizer, isoladamente, sem os outros medicamentos que mais tarde compuseram o trio da poliquimioterapia. Então, mantiveram a dapsona, a rifampicina e introduziram, aí que surgiu a clofazimina. E é nesse ponto que, segundo a doutora Norma, o Dr. Bekele foi crítico. Mas, ao mesmo tempo, ele tinha que ceder, porque não tinha outra alternativa.
Quando o bacteriologista escocês Alexander Fleming descobriu acidentalmente a penicilina em 1928, ele também deu início a pelo menos 2 linhas de pesquisa que persistem até hoje. Uma sobre outros tipos de penicilina, que resulta em novas opções de medicamento, e outra sobre a resistência medicamentosa. Alguns pacientes vão desenvolver resistência ao antibiótico. A qualquer antibiótico. E nós vamos desenvolver uma bactéria resistente, que é aí que vai piorar o tratamento. Então, a gente tinha que ter um esquema que melhorasse isso. Era essa a preocupação do Dr. Bekele. E como já ouvimos da doutora Norma, Ele tinha razão. o Dr. Marco contou pra gente que médicos que atendiam pacientes de hanseníase registram resistência do bacilo ao tratamento há muitos anos. Na década de 60 começaram a aparecer os primeiros casos de resistência à dapsona. A rifampicina era um dos medicamentos usados para tratar a tuberculose e foi testada com êxito na hanseníase. Na década de 70 começaram a aparecer também as resistências à rifampicina. Nos anos 1980, a clofazimina, que também é bacteriostática, foi acrescida ao tratamento no esquema poliquimioterápico da OMS. Para tratar a hanseníase, o doente toma os mesmos 3 medicamentos há mais de 4 décadas. O tratamento funciona da seguinte forma. A dose monitorada única de antibiótico, rifampicina. Monitorada e única significa que a pessoa precisa ir a uma unidade de saúde uma vez por mês e tomar essa medicação na frente de um profissional da saúde. E diariamente, dapsona e clofazimina. Em casa. Tudo isso durante 6 ou 12 meses, a depender da orientação médica. E essa carga bactericida tem ocorrências de resistência, mas é o que existe disponível pelo Sistema Único de Saúde de forma gratuita e universal por enquanto. E é por isso que vem essas questões, né, para poder a gente estudar. E esse é o Felipe Rocha Lima, biomédico patologista e professor doutor contratado do Departamento de Bioquímica e Imunologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP. Egresso da pós-graduação em Clínica Médica da mesma faculdade, sob orientação do Dr. Marco. No Laboratório Translacional de Estudos da Pele e Modelos Alternativos, que fica no campus da USP Ribeirão Preto, o Felipe e a microbiologista Natália Aparecida de Paula Rios desenvolvem o que eles chamam de modelos laboratoriais. O trabalho deles é estar um passo à frente do bacilo. Se o indivíduo ele teve uma resistência medicamentosa, se foi uma falência terapêutica, ou se tem alguém na casa dele que tem a doença que ainda não foi diagnosticado e está fazendo ele ter esse contato novamente com o bacilo. No Laboratório Translacional de Estudos da Pele e Modelos Alternativos, coordenado pelo Dr. Marco Andrei, que fica no campus da USP Ribeirão Preto, o Felipe e a biomédica e biologista molecular Natália Aparecida de Paula Rios desenvolvem o que eles chamam de modelos laboratoriais. Nos exames sorológicos, o Felipe procura anticorpos que podem se formar contra uma proteína específica das bactérias, chamada MCE1A. Essa proteína é a que permite a entrada e está relacionada ao transporte de lipídios, garantindo a sua própria sobrevivência dentro das células dos corpos de mamíferos, como eu e você, seres humanos. Não existe meio de cultura para o bacilo da hanseníase. Igual da tuberculose, eu tenho como pegar aquela amostra de tuberculose, pôr na cultura e o bicho cresce. Por isso que a dificuldade terapêutica com a hanseníase é maior, porque como eu não tenho esse meio de cultura para fazer o bicho crescer no laboratório, é difícil você testar drogas novas. Quer dizer, não existia. Porque na pesquisa da Natália, ela comprova pela primeira vez que o bacilo de Hansen permanece viável em um modelo de cultura de pele no laboratório. O meio de cultura significa o lugar e as substâncias químicas que são utilizadas para manter vivos alguns micro-organismos, como as bactérias.
E aí eu fiz o primeiro experimento em 2009, que a gente aplicou o bacilo e a gente viu que esse bacilo continuou ali desorganizando o tecido, né? E ele cresceu mesmo, inclusive fazendo granulomas e etc. Mas foi só em 2014, com a chegada da Natália, que o trabalho andou para valer. E o foco foi investir nisso, né? Em fazer a cultura do bacilo na pele humana no laboratório. A Natália usa sobras de pele de cirurgias de abdominoplastia ou de cirurgias plásticas. A pessoa que se submete a esses procedimentos doa aquilo que foi retirado do seu corpo e que, se não fosse para a pesquisa, seria descartado. No laboratório, a pele é processada até resultar em pedaços com o diâmetro semelhante à ponta do dedo mínimo da sua mão, o dedinho mesmo. Esses pedacinhos de pele são colocados numa placa que já tem os meios de cultura, ou seja, as substâncias que são usadas nos laboratórios, e vão para uma estufa com controle de temperatura e oxigenação. É dessa forma que a Natália consegue manter a viabilidade da pele. E essa é uma parte importante da pesquisa dela, porque só conseguindo manter a pele viva, entre aspas, ela conseguiu observar o bacilo de Hansen sem ter de injetá-lo na pata de um camundongo lá em Bauru. Então ela provou que o bacilo se mantém vivo, porque uma outra forma de você cultivar o bacilo é usando o camundongo. Você injeta na pata do camundongo, que é o modelo de Shepard. Isso a gente faz lá em Bauru, que eles têm uma expertise para isso. E eles leva muito tempo, isso leva 5 meses, né, para o bacilo crescer ao ponto de já dar uma lesão na pata do camundongo. Aí depois, se você vai testar a droga, você ainda tem que esperar aí mais 2, 3 meses para o resultado, né, que você tem que ficar tratando o camundongo, etc. Lá do Instituto Lauro de Souza Lima, a gente coleta a amostra das patas do camundongo, extrai o bacilo das patinhas e traz para cá. E aí a gente tem uma agulha especial para fazer isso, a gente injeta esses bacilos nesses fragmentos de pele no laboratório. A Natália fez isso por 2 meses. Depois desses 2 meses, ela fez uns experimentos para provar que o bacilo estava vivo ou estava morto. E ela viu que eles estavam vivos. Ela pegou esses bacilos desses fragmentinhos de pele, levou para Bauru novamente e injetou nas patas de camundongo. Esperou 5 meses para ver o que aconteceu nas patas de camundongo e ela viu que os camundongos se tornaram doentes. Ou seja, mesmo ficando aqui na pele nossa do laboratório, o bacilo não perdeu a sua capacidade de adoecer, né, de fazer doença. E sabe o que é mais bacana nisso? O experimento da Natália pode até ter começado com o bacilo de Hansen, mas a técnica pode ser usada em outros tipos de investigações de doenças. E isso é inédito no mundo. Os testes que a Natália faz para encontrar o bacilo são de DNA e RNA. Antes de continuar, eu acho bom a gente relembrar um pouco das aulas de biologia lá no ensino médio. DNA é o ácido desoxirribonucleico. É uma molécula que armazena informações genéticas da maioria dos seres vivos. Informações genéticas são características de cada ser vivo e que podem ser transmitidas para seus descendentes. E o RNA é o ácido ribonucleico. É uma molécula produzida no núcleo das células de seres vivos a partir de um pedaço do DNA. O RNA tem a função principal de produzir proteínas e essa tarefa é essencial para manter os seres vivos, como nós e os bacilos. Pronto, lembrou? Tanto na pesquisa com a cultura de pele humana quanto direto nas amostras dos pacientes, a Natália faz a PCR, investigando o DNA e o RNA do bacilo. Quando a gente fala de que identificar o DNA, na verdade é para saber se tem bactéria ali. Qual bactéria é o hemilepre? Então, na verdade, quando a gente faz a PCR, um exame de biologia molecular buscando o DNA, que é específico da bactéria, a bactéria é o hemilepre. Então, se eu pego uma amostra
eu isolo o DNA total e faço uma PCR, que é o exame que vai direcionar a busca para um DNA específico da bactéria, eu estou buscando a presença da bactéria. E a presença da bactéria está relacionada com a doença. A Natália coleta uma amostra de pele de um paciente, verifica se existe algum fragmento do bacilo de Hansen. Quando ela descobre se ali ainda existe o bacilo, falta descobrir se ele está vivo, se ainda é capaz de causar danos, ou seja, se o bacilo ainda pode inflamar os nervos da pessoa, que é o processo de desenvolvimento da hanseníase. Então ela vai buscar pelo RNA, porque é ele que tem essa informação. Quando eu faço a busca por RNA, que é uma outra molécula, aí eu estou olhando se essa bactéria está viva ou não. Isto é, se a pessoa tem hanseníase ativa ou não. O exame pode ser feito no processo de diagnóstico, para comprovar se a pessoa tem ou não a doença, e também depois do tratamento. A doença é crônica, então ele trata às vezes por 12 meses. Lá no fim dos 12 meses, ele às vezes ainda tem alguma reação, alguma lesão, e às vezes o clínico tem dúvida. Será que isso é a doença microbiológica ativa, ou seja, eu tenho bactéria viva ali e ainda está causando danos por ela estar viva e se replicando, ou às vezes aquilo é um resto de bactéria morta, ou é um estímulo do organismo do paciente, um estímulo imunológico que está causando aqueles sintomas. Então a gente pode fazer a busca por RNA. E agora a gente está testando esse modelo para testar a droga, com resultados mais rápidos. A pesquisa da Natália está servindo para melhorar a assistência aos pacientes de hanseníase. Porque nós estamos fazendo isso com os nossos pacientes. O paciente que tratou 24 doses, 12 doses com a PQT padrão, e ele continua lá com as bolotas, né, com os hansenomas, que ele continua ainda com sinais de doença ativa, o que nós fazemos? Nós coletamos o material dele, raspado das orelhas, dos cotovelos, né? A gente examina, faz o teste, muitas das vezes está positivo o DNA, está positivo, pode ser vivo ou pode ser morto, né? A gente faz o RNA, que é um outro avanço que a gente está implementando no hospital, que o RNA, se ele vier positivo, indica que o bacilo está vivo. Então, a gente tem aplicado isso na assistência. Quando eu encontro o RNA específico da bactéria naquela amostra, eu posso associar isso com viabilidade. Então, eu posso falar, esse paciente ele tratou 12 meses, mas tem RNA na amostra dele. Então, muito provavelmente tem bactéria viva, ou seja, ele precisa de mais antibiótico. Um antibiótico diferente ou igual ao que ele estava tratando, mas ele precisa ainda de uma ferramenta para matar a bactéria, não só tratar os sintomas. Esse resultado indica que o paciente tem resistência e precisa de um tratamento alternativo. E ele existe. Tem, aí você tem que mudar para os esquemas substitutivos, com ofloxacina, com minociclina, com moxifloxacina, claritromicina. São outros esquemas que também a gente está estudando, a gente está publicando agora um novo esquema de tratamento, que é o Rimoxiclamin, que envolve rifampicina, moxifloxacina, claritromicina e minociclina, que é um outro trabalho do grupo nosso que está saindo agora para publicação. Esse esquema alternativo, ao contrário do poliquimioterápico padrão, não está disponível no SUS. É um estudo retrospectivo. Retrospectivo porque a pesquisa avaliou prontuários de pacientes atendidos desde 2015 com a colaboração de Gustavo Sartori Albertino, que é o aluno de iniciação científica do professor Marco. Porque a gente não teve recurso para comprar a droga, o que nós compramos foi com doação de pacientes, né, da clínica civil e pacientes outros, né, particulares, que doaram para tratar pacientes do SUS, porque a gente não teve financiamento pelo Ministério para fazer esse trabalho. Mas, enfim, nós não desistimos e toda a equipe se juntou do centro de referência no sentido de fazer o acompanhamento mais adequado possível desses pacientes e a gente tem resultados que hoje eu posso dizer que ele é mais eficiente. A recuperação de sensibilidade dos pacientes é muito rápida frente ao resultado que a gente tem com a poliquimioterapia. Os medicamentos da poliquimioterapia padrão são distribuídos pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, e disponíveis gratuitamente no SUS.
O esquema alternativo, que é pesquisado pelo grupo do Dr. Marco Andrei, não está disponível na farmácia do SUS. Hoje é um tratamento que os pacientes gastam em torno de R$600, R$700 por mês, né? E isso durante 12 meses, na grande maioria das vezes. Corrigindo, ainda não está. No primeiro episódio desta série, eu te falei que o seu Gilberto testemunhou um longo capítulo sobre a hanseníase, da internação compulsória às abordagens mais recentes para identificação e tratamento e todas as dificuldades que uma bactéria milenar ainda impõe à medicina e à ciência. E no próximo e último capítulo desta série, eu vou te contar como foi a retomada da vida do seu Gilberto e vou te apresentar a filha dele, a Yolanda, que nasceu em Casa Branca. Este episódio faz parte da série A Flor da Pele, do podcast do Programa de Pós-Graduação em Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP. Avalie, compartilhe e divulgue este canal para sua rede de contatos. O canal está nos principais tocadores de podcasts. E lembre-se, hanseníase é uma doença infecto-contagiosa e, o mais importante, tem tratamento. Todos os créditos estão na descrição. Produção, texto e companhia comunicação, roteiro e edição, Daniela Antunes. Só o conceito destrói o preconceito.